o governo Lula, até nesse recesso parlamentar, que faz com que as atenções se distanciem um pouco do que acontece no Congresso Nacional, das rusgas e dos problemas que o governo federal já tem. Mas, bom, o governo parece que procura também algumas sarnas para se coçar quando se trata de política internacional, especialmente na relação com a Venezuela, que terá eleições nesse ano de 2024. E no caso da Venezuela, infelizmente, a gente sempre precisa dizer e pontuar o quanto processos eleitorais são difíceis de serem considerados democraticamente respeitosos das regras num padrão internacionalmente reconhecido. Há dificuldades de operadores internacionais, de observadores internacionais participarem dos processos para garantir a lisura desse momento de votação. Então sempre há o risco de que as pessoas tangenciem muito a discussão para dizer, não, mas é porque tem eleições livres na Venezuela, tudo funciona, portanto não estamos falando de uma ditadura. Não é isso, né? Estamos tratando de um país que, por mais que tenha alguns processos democráticos, como a eleição e uma votação, pessoas vão até as urnas, isso, no caso da Venezuela, não se traduz efetivamente numa alternância de poderes, numa possibilidade de que opositores do atual governo de Nicolás Maduro, sucessor de Hugo Chávez, possam chegar ao poder e fazer alguma alternância esperada em regimes democráticos. Bom, feito esse primeiro disclaimer, vamos tratar hoje de como o governo brasileiro lidou nessas últimas semanas, especialmente nesta última semana, nas relações com a Venezuela. Há uma dificuldade bastante clara do presidente da República, o presidente Lula, de fazer uma condenação bastante enérgica sobre o que se passa na Venezuela. O governo brasileiro utiliza-se, boa parte das vezes, daquelas justificativas de não podemos excluir alguém da região, não podemos fazer uma espécie de isolamento, como os Estados Unidos fazem com Cuba, e essa comparação surge muitas vezes quando se discute a questão de Venezuela. Mas o fato é que o governo brasileiro tem uma dificuldade de fazer uma condenação taxativa e de dizer, temos um regime que não é efetivamente democrático por lá. E usa muito para fazer ali certo diversionismo nessa história, de falar, não, mas é um parceiro econômico importante do Mercosul, não pode ficar de fora, não podemos cortar relações em função disso, tem que respeitar os processos internos desse país. No entanto, nesse procedimento de 2024, havia uma possibilidade de que urnas eletrônicas, por exemplo, fossem utilizadas para tentar garantir mais lisura ao processo ou para garantir que a oposição seja minimamente respeitada no país. Não funcionou exatamente como esperado. E aí quero te perguntar, Fran, tivemos declarações ofensivas por parte do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, em relação ao governo, e o governo também não esmoreceu tanto assim no discurso, disse, realmente tem uma coisinha aqui a colar. Sempre muito distante do que se esperava. Eu queria primeiro a sua avaliação sobre essa relação até agora e sobre como o governo brasileiro está chegando para esse momento eleitoral na Venezuela. No tom esperado, dado o histórico que temos de governo Lula e de governos do PT, ou tem alguma mudança, alguma nuance no cenário que você verifica nesse ano de 2024? Pois é, Ibrahim, eu acho importante a gente relembrar que nesse terceiro mandato de Lula, ele justamente quando ele foi eleito, que foi elencado como uma das prioridades dele, era justamente o que ele dizia aí de melhorar a imagem do Brasil internacionalmente. Então a gente viu muito ele intensificando as viagens no ano passado, fazendo questão de se reunir com alguns líderes políticos, dizendo que antes o Brasil estava muito afastado, né, traduzindo no governo de Jair Bolsonaro, estava atrasado e que ele estava buscando isso agora. E a gente lembra que, e o presidente Lula também é muito saudosista, nos 2 primeiros mandatos dele também, havia um outro cenário político, um outro cenário internacional, né? E justamente naquele cenário, o presidente Lula saia muito bem. Ele sempre fazia questão de lembrar, por exemplo, que o Obama, se eu não me engano, chamou e falou que ele é o cara, e várias outras coisas. Ele sempre lembra, por exemplo, de encontros com outros líderes políticos importantes. Então ele queria restabelecer isso nesse terceiro mandato. Só que, inclusive, isso de pessoas próximas a ele falam até que foi uma coisa que pegou ele de surpresa,
presa, Lula ficou muito tempo fora. E quando ele voltou, o cenário político internacional também é muito diferente. Então ele ficou diante de outro cenário político em que as mesmas táticas que antes iam muito pela simpatia, digamos que o Brasil ser o país que é amigo de todo mundo, não funciona mais no contexto político atual, de que há um crescimento da extrema-direita em todo mundo, há também uma pulverização em relação a conflitos e guerras, há também outra questão que é muito importante do crescimento das redes sociais, né? Então, ele chega num outro momento em que todas aquelas estratégias dele não pegam mais, então não adianta ser só simpático, ser só ouvido, e de fato ele precisa se posicionar mais duramente. Em relação ao governo da Venezuela, a gente sabe o quanto que o presidente Lula era próximo de Hugo Chávez, né? E Maduro, na época, inclusive, era o ministro de Chávez. Então, durante o primeiro e o segundo mandato dele, mas principalmente o primeiro ali, ele se aproximou muito da Venezuela, e com uma questão que você já disse, que você citou, da questão da parceria econômica. Então, houve recordes em relação à importação e exportação entre os dois países, e a questão do petróleo também, que foi muito importante. Lula, inclusive, foi quem liderou aquele grupo chamado Amigos da Venezuela, que incluiu até mesmo os Estados Unidos. Foi quem, mesmo estava fora do cargo, mas apoiou em 2012 a chegada da Venezuela no Mercosul, que foi expulsa 4 anos depois, em 2016, e também Lula, lá em 2018, já fora do poder, mas quando Nicolás Maduro foi eleito ali, ele também defendeu uma eleição novamente também, que pode ser questionada de diversas formas. O interessante que você citou até, e que é interessante analisar da Venezuela, é que toda a discussão não se dá daquele do dia das pessoas irem às urnas ou coisa do tipo, porque de fato as eleições na Venezuela, o processo ali eleitoral das urnas, da pessoa ir na urna, faz ali seu voto, depois ela recebe um comprovante físico e insere em outra urna para que isso seja auditado, e ao mesmo tempo também tem uma ata da própria urna eletrônica que também é conferida, e isso faz com que até mais de 50% ali seja auditado na mesma noite da votação. A gente não está falando disso, é tudo que se vem antes do processo eleitoral, quanto os opositores de Maduro têm dificuldade de se inscrever, quando a dificuldade de imigrantes realmente de regularizar ali para poder votar, e várias outras questões, que é de fato uma ditadura. Só que o presidente Lula, justamente por ele querer ser essa liderança global, uma meta que ele colocou para si mesmo nesse ano, e principalmente no bloco do Mercosul, ele também foi instado aí, tanto por Argentina e por outros países, a se posicionar de forma mais firme na Venezuela. E isso veio na segunda-feira, quando ele se disse assustado com as falas de Maduro de que, se caso não fosse reeleito, haveria banho de sangue e uma guerra civil na Venezuela. Só que no mesmo ponto, Maduro respondeu do mesmo jeito. E Maduro respondeu, inclusive, usando uma tese que é dita pelo principal opositor de Lula sobre a questão de colocar em descrédito, sem provas, as urnas eletrônicas do sistema eleitoral brasileiro. Só que o presidente ainda não deu nenhum tipo de declaração. Maduro, pelo contrário, continua falando, inclusive fala para outros países não se meterem na política brasileira, falou de forma indireta para Lula tomar um chá de camomila, e ao mesmo tempo quem defendeu o sistema foi justamente o próprio TSE, que não era para menos. Só que o Itamaraty, assim como o governo Lula, permanecem de certa forma, tirando ali Celso Amorim, que às vezes dá uma declaração ou outra, mais reservado, esperando justamente esse resultado de domingo. E aí, para domingo, são todas expectativas voltadas, né, de como vai se dar esse processo eleitoral, mas principalmente como vai ser o resultado, que vai vir ali pela madrugada, depois de tudo ser auditado. Então, eu acho que é importante a gente pensar muito mais do que vai ser esse pós, a depender dos resultados, de como o presidente Lula vai se posicionar. No caso de Maduro vencer ou não, qual que vai ser o posicionamento do governo? Porque também não dá para um governo que tanto pede democracia
democracia nesse momento, que tanto luta contra as fake news e que fala de regulação de redes e tudo, permanecer calado ou pelo menos acuado, que eu acho que também é o que a gente se vê em relação ao que acontece na Venezuela. Então não dá para ser amigo de todo mundo, manter ali todas as questões econômicas. E aí, se a gente for olhar o presidente Lula, a preocupação também é porque há uma possibilidade de Trump, por exemplo, vencer nos Estados Unidos, então extrema-direita ali. Na Argentina a gente tem Javier Milei, na Venezuela, né, se a oposição ganhar vai ser um governo de direita, mas aí o presidente Lula tá tendo que descobrir, de certa forma, a força agora, quem que vai ser ele nessa política global, que não é mais um amigo de todo mundo, mas precisa sim se posicionar independente de qual vai ser o resultado e de qual parceria econômica vai ser essa. O que não dá é para ficar, a fim de evitar conflitos internacionais e tudo, pintar a Venezuela como algo que ela não é, que a democracia não é um país democrático. E é interessante até porque não existe nem plano de governo de direito desses candidatos opositores ali de Maduro. Aí a gente fala do Edmundo Gonçalves, por exemplo. Não tem um plano ali, temos sem ideia, sem coisa. O plano de governo é retomar a democracia. É sempre muito difícil nas relações internacionais não fazer associações históricas com as coisas que já aconteceram. Eu mencionei, por exemplo, o governo brasileiro transita em alguns momentos entre, olha, não podemos pensar em ajudar outros países que desejam que a Venezuela sofra embargos nas negociações internacionais, porque boa parte da base do PT, por exemplo, durante muito tempo julga, e o próprio presidente fala isso quando tem alguma discussão em que coloca Cuba na relação com os Estados Unidos. Diz, olha, um dos grandes problemas de Cuba não é a ditadura interna apenas, é que também sofre um embargo internacional. Então, quer dizer, eu vou fazer isso com a Venezuela, mas eu cobro dos Estados Unidos a mesma posição, né? Há também muitas nuances nessa discussão do quão democrático é o país, porque, bom, dificuldades para se acessar a votação. A grande democracia do mundo, tida como grande exemplo mundial de onde é o berço da democracia, os Estados Unidos, etc., também não se ajudam nessa perspectiva de facilitar a vida de eleitores. O que a gente tem de relatos de eleitores de cidades mais pobres, ou negros, ou etc., que em eleições passadas também tiveram dificuldades para conseguir se alistar para o voto, ou para fazer o ballot, né, que é o voto que você faz direto na urna, e outros para fazer o mail vote, que você pode votar por também correspondência nos Estados Unidos, lá mandar a sua correspondência dizendo quero votar X ou Y. Quer dizer, mostra que também, mesmo democracias consolidadas, tem lá as suas idiosincrasias e que algumas delas são difíceis para os governos dizer. E acho que para o governo brasileiro também dizer, bom, o quanto eu posso e devo falar sobre e apontar o dedo para a Venezuela e não ser uma interferência como o Brasil historicamente sofreu de governos americanos durante a ditadura militar. Quer dizer, os Estados Unidos é imperialista, eu vou ser um pouco imperialista também na hora de eu tratar disso. Então, nas relações internacionais tudo é muito sutil, há muita dificuldade de você não cruzar linhas que são muito tênues e historicamente a posição brasileira sempre foi se manter muito em cima da linha tênue. E agora o mundo mudou. O cenário internacional mudou. O respeito e a maneira de se encarar organismos internacionais foi radicalmente modificado. E me parece que o presidente está descalibrado para conseguir lidar com essas mudanças, com líderes que são de outra categoria de relação com as democracias e dos organismos internacionais. Então, que me parece um pouco distante da medida ideal sobre como lidar com isso. E, ao mesmo tempo, sofre ataques X ou Y de um adversário que está aqui na sua região e responde como? Quer dizer, você espera, bom, peraí, há ali um grau de nacionalismo que emerge e que você diz, mas eu espero que o presidente da República se posicione. Afinal de contas, você está falando com alguém que é um ditador dentro de um país vizinho. Quer dizer, ele vai apitar aqui dentro das coisas brasileiras ou dizer que o Brasil não tem autoridade para isso. Então, assim, é sempre muito difícil encontrar uma guia para que nas relações internacionais, via Itamaraty, via seus interlocutores, como o ex-chanceler Celso Amorim, encontre uma linha para dialogar com esses países sem deixar de apontar violações de direitos humanos, sem deixar de apontar violações nos regimes democráticos, mas ao mesmo tempo tentar se equilibrar nessa balança. Marina, como é que você vê essas declarações que foram dadas de parte a parte e essa postura cambaleante do governo brasileiro para tratar desse assunto Venezuela? Eu fico ouvindo vocês falando assim, eu concordo demais que o mundo mudou e o Lula tenta se situar nele. E o Lula, desde que ele assumiu agora o Lula 3, né, o terceiro governo dele, ele tem se colocado, essas duas prioridades dele, né, se
colocar o país de novo, né, na rota mundial, restabelecer as relações e tenta se colocar como esse mediador, esse pacificador. Mas eu acho que um outro componente disso é que ele está tão envolto nessa polarização e ele se alimenta tanto dela politicamente, ele nutre também essa polarização, que eu acho que isso impede, isso atrapalha os planos do Lula de ser esse pacificador. Acho que ele não vai conseguir ser essa pessoa. A gente lembra que antes falava-se até no Lula tentando um prêmio Nobel da Paz, né, assim, com esse papel dele. Isso já foi por água abaixo, acho muito difícil ele conseguir isso. E isso que faz o Lula fazer esse tipo de colocação, tanto lá na questão da Argentina, na relação dele com o Milei, quanto agora com o Trump nos Estados Unidos, se ele for eleito, também nas guerras Hamas-Israel, a mesma coisa na Ucrânia também. No caso da Venezuela, em vez de ajudá-lo, em vez de cacifá-lo para ser esse outro líder, acaba colocando ele num constrangimento muito grande, não só agora, né? Se a gente for pensar aí no tanto que o Lula já defendeu o Maduro, recebeu ele aqui, negou essa ditadura quantas vezes, é uma coisa tão óbvia, né? E o Lula sabe que a Venezuela não é uma democracia, ele sabe que a eleição lá não é limpa, e é isso que vocês falaram também, Fran falou, você falou, Guilherme, a gente não tá falando do ato de lá votar, o sistema é um sistema que, se você for pensar na teoria, joia, assim, é auditado ali, você tem a votação, você tem lá o seu papelzinho que você deposita lá, mas a gente está falando disso, os fiscais que não conseguem se registrar, a pessoa que não consegue votar, quantas pessoas tiveram que fugir da Venezuela e eles não conseguem opinar, né, assim, nem para poder votar. Então eu acho que em vez de cacifá-lo, cria um problema para o Lula, coloca numa saia justa daquelas. E se a gente for pensar nessas últimas polêmicas aí da última semana, que foi o que você me perguntou, né, fiz esse preâmbulo todo para chegar aqui, é uma resposta tardia e muito tímida do Lula, né? E o Maduro reagiu como um ditador reage quando contrariado. Na violência, deu uma sapatada lá no Lula, usou o argumento do principal inimigo dele, não é nem opositor que é o Bolsonaro, que foi lá criticar, sem prova nenhuma, as urnas brasileiras. Então é isso, é um opositor, que é um ditador raivoso, contrariado, que é o que ele não está acostumado, com um grupo no poder há 25 anos, e o que o Lula não esperava, eu acho, é que o Maduro fosse perder, né? E com essa chance mais real, deixa o Maduro muito mais desesperado. E se der ruim lá no domingo, no dia da eleição, a gente precisa lembrar que é uma fronteira grande, o Brasil é sempre destino de venezuelanos em fuga, então o Brasil precisa se preparar na prática mesmo, e o Lula vai ter que dar uma resposta. Já há uma pressão muito grande, e se der alguma coisa errada lá, e a gente precisa lembrar também que a eleição é domingo, e a posse é só ano que vem. Não é só agora, domingo, não é só na semana que acabar que a gente vê o resultado, que a gente pode ter o resultado ali na madrugada de segunda, né? Mas são os meses que pode dar muito errado ali e o Brasil vai ter que se posicionar.